Oi, boa noite. Diretamente da Emerge? Agora? Bom, consegui virar a câmera. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, eu tô morta, tô cansada. Tá travando ainda? Confere aí, gente. Confere? Fala, Marcos. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Adiantando aqui, eu tô muito cansada. Acabei de corrigir mais uma PGE na veia, mais uma bateria de provas da UFRJ. E agora estou entrando aqui para falar muito rapidamente, hoje muito rapidamente mesmo, com vocês. Por falar em PGE na veia, Enio, oi Enio, tudo bem? Por falar em PGE na veia, eu trouxe aqui para vocês uma questão que caiu no provão da PGE, uma prova antiga da PGE, no entanto, uma questão que permanece em voga. Ah, obrigada, querida. Tudo bem, Mariana? Oi, Patrícia, seja bem-vinda novamente. Obrigada pelo carinho de sempre. Então, gente, eu vim aqui para falar a respeito das taxas, né? Obrigada, obrigada. PGE, sim, sim. Eu sou PGE e vou resolver uma questão que caiu no concurso da PGE aqui do estado do Rio de Janeiro. É uma questão envolvendo as taxas, competência comum em matéria de taxas. Isabela Moura tá rindo? Bom, gente, vamos lá, vamos à questão. Acredito que não vá, Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Gabriele, tudo bem, Gabriele? Cheguei da faculdade agora e vamos que vamos, aprender mais. Isso aí, sempre. Dormimos muito pouco, né, nessa nossa vida corrida de concurso público. É bem complicado. E a grande novidade é que vocês passam e continuam estudando todos os dias. Pelo menos eu, né, tenho por hábito, pelo menos, por hábito ler algumas decisões, né, alguns textos interessantes. Eu separo pelo menos Olá, tudo bem, Tiago? Eu separo pelo menos um texto de doutrina por dia para ler em casa. De vez em quando consigo ler dois e sem prejuízo de consultar, né, as decisões judiciais, os informativos. Dou uma olhadinha naquele site, Dizer o Direito. Tudo bem, gente? Ediel, Berlândia. Boa noite. Bom, gente, eu acredito que não vá entrar muita gente mais, então gostaria de começar a nossa pequena aulinha, né? Não é uma aula, é uma discussão, espero seja acirrada aqui com relação à competência comum para a instituição de taxas. Bom, vou ler a questão aqui para vocês e tentar resolver essa questão. Obrigada aí por vocês estarem convidando as pessoas, me sinto realmente lisonjeada. Bom, a questão versa sobre taxas e competência comum. Obrigada, gente. Bom, a União, os estados, o DF e os municípios dispõem de competência para instituir uma mesma taxa. Oi, Ju, tudo bem, querida? Eu não tinha lido seu nome na outra ocasião. Você é sempre muito bem-vinda. Gosto muito de você. A Ju, que foi da FND, minha aluna na FND. Ah, Cláudio Calo, tudo bem? E aí, muito obrigada por estar me. Oi, Ju. Muito obrigada, Cláudio, por estar aí me brindando com a sua presença, sempre honrosa, viu? Bom, esse aviãozinho eu não entendi. Mas vamos lá, gente. Eu vou. Obrigada, obrigada. Eu não tô linda, não. Eu tô bem cansada, mas de qualquer modo, fico lisonjeada aí com o elogio. Vou ler a questão novamente. Que bom, gente. Vou ler a questão novamente e vou começar a expor aqui a temática, de sorte que vocês, ao fim e ao cabo da exposição, reúnam condições de resolver o enunciado, né? Lembrando que essa é uma questão que foi demandada num provão aqui da PGE do Rio de Janeiro, né? A Procuradoria do Rio de Janeiro. E eu vou, ao longo dos nossos periscopes, tentar resolver algumas questões aqui com vocês, porque com isso conseguimos
abordar um pouquinho do arcabouço temático, afeto ao tema objeto da questão e resolver ato contínuo a questão. Então isso é interessante porque vocês... obrigada, Vitor. Um beijo. Porque vocês vão treinando, né, e estarão municiados a resolver essas questões. Tudo bem? Não sei se é Isa, Isabela, Isadora, mas obrigada, gente. Oi, amigo. Tudo bem, Ítalo? Que saudade, meu querido. Volta pra cá, seu quartinho tá aqui. Vamos lá, eu vou reler a questão e agora não... Pensava que não iria... meu Deus. Vamos lá, eu vou reler a questão e agora não mais lerei as mensagens. Natália, seja muito bem-vinda, querida. Estamos juntas, na guerra, na luta, sempre. Muito obrigada pela sua presença, sempre carinhosa. Bom, vamos lá. Relendo a questão, repiso uma questão que foi demandada no concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. A União, os estados, o DF e os municípios dispõem de competência para instituir uma mesma taxa? Bom, essa questão eu coloquei na minha prova de tributário 1 da UFRJ, da FND. Muita gente acertou, fiquei bastante feliz com isso. Mas falando a respeito de taxas, Cici, tudo bem, Cici? Bom, falando a respeito de taxas, bom, as taxas são tributos eminentemente vinculados sob o prisma do fato gerador. Por que eu digo tributos vinculados? Porque o fato gerador das taxas é uma atividade estatal específica relativa à pessoa do contribuinte. Que atividade estatal? Aqui nós temos duas atividades estatais que lastreiam a instituição das taxas. Pode ser a prestação de um serviço público, como também o exercício regular do poder de polícia, lembrando que essa atividade estatal que enseja a criação de taxas é uma atividade estatal específica e divisível. É aquela que pode ser decomposta em unidades autônomas e é aquela que pode ser utilizada de forma individualizada por cada um dos contribuintes, certo? Então, as taxas são tributos vinculados sob o prisma, sob o espectro do fato gerador. Ai, muito obrigada, Renato. Você foi meu colega lá na Estácio de Nova Friburgo. Muito obrigada, querido. Um beijo para você. Tem que postar mais aí no Periscope. Bom, falando agora a respeito da eventual vinculação quanto ao produto arrecadado. Bom, no que se refere ao produto arrecadado, eu diria que as taxas, elas até ostentam uma vinculação ditada pela referibilidade, né? Maravilhoso. Isso por quê, gente? Porque o poder público ele não pode exigir dos contribuintes somados mais do que ele gasta para desempenhar a atividade estatal respectiva, aquela atividade estatal que ensejou a instituição, a criação da taxa. Então, referibilidade nos remete à ideia de proporcionalidade. No entanto, a referibilidade ela ostenta dois vieses, né? Oi, Maranhão. Bom, o primeiro viés a taxa deve... a atividade estatal que enseja a instituição de taxa deve referir-se ao seu sujeito passivo. Então, esse é o primeiro viés da referibilidade, lembrando que a referibilidade é um elemento que fundamentalmente caracteriza as taxas. Vamos falar a respeito disso, tá? Estou falando inicialmente acerca da referibilidade. Então, a referibilidade é um elemento caracterizador das taxas. O que é referibilidade? Nós temos dois vieses de referibilidade. O primeiro viés, né? Não é confusão não, Giovanni, não é confusão não, vamos lá. Eu estou falando das taxas, disse que as taxas, né, são tributos vinculados sob o prisma do fato gerador, porque o fato gerador é uma atividade estatal. Segunda coisa, eu disse que as taxas são eminentemente caracterizadas pela referibilidade. Então, o que é referibilidade? Eu estou tentando explicar. A referibilidade, ela ostenta dois vieses. Primeiro viés da referibilidade. Bom, a atividade estatal, né, que enseja a criação da taxa, ela deve se referir ao seu sujeito passivo, ao sujeito passivo daquela taxa. Então, a atividade estatal, ela é desempenhada para aquela pessoa que paga a taxa, de forma individualizada. Então, esse é o primeiro viés
da referibilidade. O segundo viés da referibilidade nos remete à ideia de proporcionalidade. Então, o poder público não pode exigir dos contribuintes somados daquela taxa mais do que ele gasta para desempenhar a atividade estatal respectiva. Tá? Então, já expusemos aqui duas características que revestem as taxas, duas características imanentes às taxas. A primeira característica é aquela, né, afeta a vinculação quanto, oi Maceió, a vinculação quanto ao fato gerador. A segunda característica é a referibilidade. Agora vamos... não sei o que é isso. Agora vamos falar acerca da eventual vinculação do produto arrecadado a título de taxas àquela atividade estatal que ensejou a criação das taxas. Bom, então eu faço essa pergunta, né? Será que aquilo que se arrecada a título de taxa está... Muito obrigada, gente, de São Luís, beijo para vocês, tá? Então, será que aquela atividade... estatal que lastreia a criação de taxas, será que o que se arrecadou a título de taxa deve ser necessariamente vertido para aquela atividade estatal? Bom, eu digo que não, pelo menos à luz do que enuncia a Constituição da República. À luz da Constituição da República, as únicas taxas eminentemente vinculadas sob o prisma do produto arrecadado são as custas e emolumentos, nos termos do que dispõe o artigo 98, parágrafo 2º da Constituição da República, um parágrafo... Muito obrigada, querida, muito obrigada. Ou querido, né? Não dá para ver o seu rosto. Orlando, ai, muito obrigada, gente. Bom, então, voltando aqui... Então, as únicas taxas vinculadas sob o prisma do produto arrecadado são as custas e emolumentos, à luz do que dispõe o artigo 98, parágrafo 2º da Constituição da República, que preconiza no sentido de que as custas e emolumentos, aquilo que se arrecada a título de custas e emolumentos, deve ser vertido para as atividades específicas, Mato Grosso, da Justiça, tá certo? Então, sob o prisma do produto arrecadado, nós temos apenas essa afetação no que concerne às custas e emolumentos. As demais taxas, eu diria que são vinculadas sob o prisma do produto da arrecadação, mas à luz daquelas exigências ditadas pela referibilidade. Então, o que isto quer significar? Bom, se não estivermos diante de custas e emolumentos, né? E se porventura o poder público, num determinado mês, num determinado período, eventualmente arrecada muito mais do que precisa para desempenhar aquela atividade estatal, eu digo eventualmente, esta sobra, não se referindo a custas e emolumentos, esta sobra pode ser predestinada. Isso não é um termo pejorativo. Esta sobra pode ser remanejada para suprir as necessidades de outro órgão, para suprir outros programas governamentais, desde que conte, né, esta predestinação com a correlata chancela legislativa. Então, sob o prisma constitucional, não são todas as taxas vinculadas sob o prisma do produto da arrecadação. As únicas taxas que são inarredavelmente vinculadas sob o prisma do produto da arrecadação são as custas e emolumentos, repiso à luz do que preconiza o parágrafo 2º do artigo 98 da Constituição da República, lembrando que esse parágrafo 2º foi enxertado no bojo do artigo 98 pela reforma do Judiciário. Tá certo? Então, custas e emolumentos, aquilo que se arrecada a título de custas e emolumentos, deve ser vertido para as atividades específicas da Justiça. As demais taxas, eu diria que até são vinculadas sob o prisma do produto da arrecadação, mas à luz das exigências ditadas pela referibilidade. Nada impede que, arrecadando-se, né, a mais, o poder público ele remaneje esses recursos sob chancela orçamentária para a execução de outros programas, mas isso se dá em caráter eminentemente eventual. Mesmo porque, se o poder público, de forma rotineira, de forma corriqueira, arrecada muito mais,
né, do que precisa, nós temos aí uma taxa que vilipendia essa noção de referibilidade, né, uma taxa desarrazoada, tá certo? Então, só para repisar aqui, no que se refere, né, ao fato gerador, né, sob o prisma do fato gerador, nós temos aqui um tributo eminentemente vinculado, porquanto o fato gerador das taxas é uma atividade estatal específica relativa à pessoa do contribuinte. Sob o prisma do produto da arrecadação, a nossa resposta técnica é: não há obrigatoriedade ou vedação a que se vincule o produto arrecadado àquela atividade estatal que ensejou a criação da taxa, tá certo? A não ser, aí nós temos uma ressalva que costuma ser demandada com razoável frequência em provas, a não ser no que tange às custas e emolumentos. Tá? Agora sim, vamos responder a nossa questão, falando um pouquinho da competência comum para a instituição de taxas. Vamos lá, respondendo a questão. Sob o prisma do sistema tributário federado, as taxas pertencem à competência... Vou sim, Mimi, tudo bem? As taxas... Ah, legal, muito obrigada. Então, ó, coração, larga o dedo, por favor, gente. Então, sob o prisma do sistema tributário federado, as taxas se subsumem à competência comum dos entes. O que isto quer significar? Que todos os entes podem instituir taxas, só que no respectivo âmbito de suas atribuições. Lembrando que a Constituição, ela divide os fatos geradores dos impostos, né? Os impostos que poderão ser instituídos pela União aparecem listados no artigo 153, os que poderão ser instituídos pelos estados no 155, pelos municípios no 156. Com relação às taxas, nós não temos essa sectarização. Tá? Então, como vamos saber que taxas poderá a União instituir, que taxas poderão estados e municípios instituir? Com base na competência administrativa, com base na competência material. Então, eu poderia dizer, né, que a competência comum para criação de taxas, ela é delimitada pela competência administrativa /material. Bom, a competência material da União é expressa, a competência material dos municípios idem, e a competência material dos estados, ela é residual. Então, aquelas atividades que a Constituição incumbiu à União estão listadas, estão arroladas no artigo 21 da Constituição da República. Bom, aquilo que compete ao município está lá no artigo 30, salvo engano, inciso 1. São aquelas atividades concebidas como de interesse local, muito embora essa nomenclatura não mais esteja em voga, tá? Então, as atividades, né, que compete à União desempenhar estão arroladas no artigo 21, então a competência material da União é expressa. As atividades que competirão aos municípios, né, desempenhar estão listadas no artigo 30, na verdade não listadas, são aquelas atividades concebidas, que podem ser concebidas como de interesse local, e o que não está na lista da União e o que não é concebido como de interesse local cai no limbo dos estados, artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República. Então, podemos dizer que a competência material da União e dos municípios, ela é expressa, a competência material dos estados, ela é residual. O que não estiver subsumido na competência da União e o que não for concebido como de interesse local cai, né, na competência dos estados, que materialmente é residual. Então, voltando aqui, eu disse que a competência comum para a instituição de taxas, ela remanesce limitada pela competência material, pela competência administrativa, tá? Então, vamos saber quem poderá instituir que taxa, olhando lá, muito obrigada, olhando lá para a competência material, olhando lá para a competência administrativa. Então, se a atividade estiver inserida no rol de competência administrativa /material da União, só a União poderá desempenhar esta atividade e, ato contínuo, instituir uma taxa de sorte a custear essa respectiva atividade. Todo mundo comigo, gente? Todo mundo me acompanhando, tá? Então, a competência comum para a instituição de taxas, ela é delimitada pela competência material, pela competência administrativa. Só vamos saber que ente, né, poderá instituir a taxa se, porventura, examinarmos, analisarmos a competência administrativa. Então, vejam, a questão, ela gira em torno
Obrigada, Mariana. A questão gira em torno do seguinte: União, Estados, DF e municípios dispõem de competência para instituir uma mesma taxa? Muito obrigada, João. Bom, a minha posição, né, eu diria que não, porque isso não é a posição, na verdade não temos posição majoritária com relação a esse assunto, né, mas a doutrina costuma migrar para essa posição, que é uma posição que é realmente a mais comum, né? A posição que é cunhada de uma hipótese examinada em tese, tá? Então vamos lá. União, Estados, DF e municípios dispõem de competência para instituir uma mesma taxa? Eu digo que não. Por quê? Porque isso implicaria bitributação, invasão de competência. Então, muito embora todos disponham de competência para instituir taxas, eles deverão fazê-lo no âmbito de sua respectiva competência material, tá? Então, essa é uma questão que nos remete, né, à invasão de competência, à bitributação. Então, o que seria bitributação? Nós temos aqui dois tributos, né, com o mesmo fato gerador. Sim, daqui a pouquinho. Dois tributos com o mesmo fato gerador, tributos que são pagos pelo mesmo sujeito passivos, mas subsumidos à competência impositiva de dois entes. Isso é bitributação. Geralmente a bitributação implica invasão de competência que resvala no Pacto Federativo e temos aí, né, uma afronta a uma cláusula pétrea. Então eu diria, de início, pelo menos em tese, que um ente não poderia instituir taxa com o mesmo fato gerador de taxa, muito obrigada, já instituída por outro ente, tá? Mas vamos lá. Então, eu disse que aqui não haverá problema, por quê? Porque muito embora a competência para a criação de taxas seja comum, nós temos aqui a competência comum sendo delimitada pela competência material. Então, se a Constituição relegou aquela atividade, o desempenho daquela atividade à União, só a União poderá desempenhá-la e, por conseguinte, criar a taxa de sorte a custear aquela respectiva atividade. Muito obrigada, Flávia, é um prazer. Muito obrigada de verdade. Então, vamos lá. Então, eu disse que muito embora todos possam criar taxas, eles só poderão fazer isso no âmbito de sua respectiva competência material, de sorte a que não haja invasão de competência. Mas nós temos aqui um problema, né? Um problema que é objeto de uma celeuma incrível, né? Que está um problema que está sendo debatido, um problema sem fim, porque o Supremo ele não o encara de forma peremptória. Nós temos aí, acho que, duas decisões afetas a casos como este. Que casos? Oi, Fabrício, muito obrigada, querido. Muito obrigada. Boa noite aí para você. Valeu pela força novamente. Bom, então, que problema? Nossa, um beijo, ô esposa do Tício. Aqui, ó, tá tudo certo. Só tô dando aula, tá? Um beijo pra vocês, um beijo pro casal, tá? Não quero briga com o casal. Mas vamos lá. Quem é você? Meu nome é Vanessa Siqueira, né? Seja bem-vindo ao meu Periscope. Vamos lá. Voltando aqui. Então, qual é o grande problema que a questão suscita? Bom, e se essa competência material, né, se essa competência administrativa for comum, né? O que é competência administrativa comum? Bom, são casos nos quais as atividades poderão ser desempenhadas por todos os entes. Então, antes estava fácil, porque eu disse que a competência comum para a instituição de taxas era delimitada pela competência material. O tema está escrito ali no Periscope, né? Taxa e competência comum, tá certo? Direito tributário, taxa, tributo, direito tributário, tá? Então vamos lá, gente. Então a questão estava, né, em bases bastante simples, né? Por que em bases simples? Porque a competência comum para a criação de taxas resta delimitada pela competência material. Se a Constituição relegou a atividade a um ente, muito obrigada, gente. Eu vou responder os comentários depois, porque eu estou expondo aqui a matéria, senão não consigo sair. As pessoas que estão assistindo se sentem muito incomodadas. Eu vou respondê-los ao final, se vocês me permitirem,
tá? Por gentileza, gente. Muito obrigada, tá? Com toda a educação do mundo, não estou sendo grossa, tá? Muito obrigada. Senhora não, moço, gostei disso aí. Você, tá? Aqui estamos informalmente, eu não sou uma senhora ainda, daqui a pouco. Mas vamos lá. Tô brincando, tá, gente? Mas, voltando, tá bom, moça, tá bom, tá bom. Voltando ao tema aqui. Vamos lá, gente. Vamos parar de mandar mensagem, porque senão nós perdemos o foco, tá? Então, um ente pode criar taxa com base na competência comum. Uma competência comum é delimitada pela competência material. Então, o que acontece? Se porventura a Constituição relegar o desempenho de uma atividade a um ente, é esse ente que terá competência para criar a taxa que vai custear aquela atividade. Perfeito. Até aí, tudo resolvido. Só que se aquela atividade estiver situada, né, na competência material comum do artigo 23 da Constituição da República, e se estivermos diante de uma atividade que pode ser desempenhada por todos os entes. Perdão, gente, engasguei. Quem terá competência para instituir a taxa respectiva? Essa é uma questão bastante corriqueira no que se refere à preservação do meio ambiente, né? Atividade que se subsume a essa competência material comum. E se a competência material for comum, que ente, né, vai poder instituir a taxa referente a, por exemplo, essa fiscalização ambiental? Então, essa questão, ela não para por aí, né? Aqui nós podemos falar em invasão de competência, em bitributação, podemos dizer que a competência comum para a criação de taxas permanece delimitada pela competência material, mas o examinador, ele quer escutar isso aqui, né? E se a competência material / administrativa for comum, e se a atividade estiver subsumida nesse âmbito de competência comum, né, podendo ser desempenhada por todos os entes, né, no que se refere à preservação ambiental? Bom, o que vocês acham? Bom, o que a doutrina expõe, né, mais frequentemente é uma questão, repiso, que vem sendo encarada, né, muito em tese, porque na prática nós até visualizamos taxas criadas por entes que disponham de um mesmo fato gerador, tá? Mas vamos lá. Em tese, qual seria a resposta? O que eu falo para os meus alunos em função do que está na doutrina? Bom, em tese, né, um ente não poderia criar uma taxa cujo fato gerador fosse igual a de uma taxa já criada por outro ente. E se isto acontecer? Nós temos lá, né, uma obra ou uma atividade que demande uma fiscalização ambiental contínua, vai lá, o município cria a taxa de fiscalização ambiental, né? E ato contínuo vai o Estado criando uma taxa com o mesmo fato gerador da taxa já criada pelo município. Eles poderiam fazer isso em tese, por quê? Porque o artigo 23 da Constituição da República é o supedâneo para isso. Eles poderão criar taxas de sorte a que possam custear a atividade de fiscalização ambiental. Mas como o Supremo encarou isso num primeiro momento? Bom, temos uma ou duas decisões no máximo. Bom, não é possível, né? Vamos ter que dirimir esse conflito material de competência à luz daquilo que se denomina interesse preponderante. Bom, uma decisão que dissemina, no meu entender, uma segurança, preponderância do interesse. É uma insegurança jurídica tremenda, né? Porque interesse preponderante, como vocês podem perceber, é um conceito jurídico indeterminado que varia o sabor da casuística respectiva, varia o sabor do caso concreto. Então, se nós tivermos aí dois entes, né, criando taxas de sorte a custear atividades de fiscalização ambiental, né, nós resolveremos esse imbróglio
da seguinte forma: bitributação, sim, nós resolveremos esse imbróglio da seguinte forma: certamente o contribuinte suscitando, né, essa problemática por quanto não quer pagar duas taxas afetas a uma mesma fiscalização, muito embora essa fiscalização venha sendo levada a efeito por dois entes distintos, né? Então, essa questão vai ser resolvida primeiramente pela análise do interesse preponderante. Então, aquele ente que detiver o interesse preponderante estará legitimado a continuar exigindo a taxa. No entanto, se esse interesse preponderante predominante estiver situado numa zona grísia, numa zona nebulosa, aí parte-se para a teoria da proteção do maior número de jurisdicionados, né? Então, pela teoria da proteção do maior número de jurisdicionados, nós vamos analisar, como o próprio nome está a denotar, o número de jurisdicionados. Só que só partimos para a teoria na eventualidade de não conseguirmos identificar o interesse preponderante. Se o interesse preponderante estiver situado numa zona nebulosa, numa zona de penumbra, numa zona grísia, tá certo? Aí parte-se para a teoria da proteção. Essa teoria... Muito obrigada, Mimi. Essa teoria da proteção do maior número de jurisdicionados, ela é orquestrada com lastro no número de jurisdicionados. Então, se a União estiver, né, digladiando, isso está certo, não é degladiando, é digladiando com o Estado, né, ou com o município, ela vai sempre ganhar, né? Se o município estiver no páreo, vai sempre perder. Agora, o Estado, aí varia, né? Se o Estado estiver brigando com a União, ele perde. Se, ao contrário, estiver na briga, né, com o município, que está a instituir uma taxa com o mesmo faturador, ele ganha. Tá? Então, em tese, o que nós temos sob esse espectro doutrinário é isso. Temos uma ou duas decisões do Supremo que perpassam por essa questão. Então, se a atividade estiver situada no bojo da competência material comum, que ente poderá instituir a taxa para exercer essa atividade, para custear, né, em verdade, o exercício dessa atividade de fiscalização, por exemplo, ambiental. Então, aquele que detiver o interesse preponderante e, ato contínuo, não sendo possível, né, identificarmos o interesse predominante, partimos para a teoria da proteção do maior número de jurisdicionados. Bom, gente, então, essa é a primeira pegada da matéria, né? Isso antigamente. Agora não. Há 5 anos atrás, adveio a Lei Complementar 140 de 2011, que fixa regras de cooperação entre União, Estados, DF e municípios no que se refere ao exercício da competência material comum exercício afeto às atividades que tenham a ver com preservação ambiental. Então, a própria lei complementar se incumbiu de dirimir eventuais futuros conflitos de competência material, de sorte que essa questão ela perde um pouco o sentido, né? E há também aqueles doutrinadores que defendem a possibilidade de o ente exercer a fiscalização. Estamos falando aqui, por exemplo, de fiscalização ambiental, exercer a fiscalização, instituir a taxa com determinado faturador, e defendem ainda a possibilidade de um outro ente levar a efeito a mesma atividade de fiscalização, né? E, por conta disso, instituindo uma taxa com o mesmo faturador desse primeiro ente a que fiz alusão. Então, os autores defendem isso porque o contrário seria obstaculizar, sob o prisma do Pacto Federativo, o exercício da competência material comum. Eu não concordo, né, com essa segunda posição, mas concordo que o Supremo, ele, antes do advento da Lei Complementar 140, deveria ter fixado um posicionamento mais certeiro, um posicionamento que fosse peremptório com relação a essa questão, porque, de toda sorte, isso é uma facada na verve empreendedora do brasileiro, né? Porque o brasileiro que quer investir, se ele estiver, né, levando à frente um negócio que resvale na questão ambiental, ele está aí submetido, está sujeito, né, suscetível a
a receber autos de infração de 2 entes distintos, porque temos aí uma atividade que se subsume à competência material comum. Então, o contribuinte é que tem que se insurgir quanto a esse exercício de competência material comum, tem que recorrer ao judiciário, de sorte que possa pagar apenas uma taxa de fiscalização, né? Então, eu acho isso um absurdo, né? Essa questão da imprevisibilidade, essa questão da insegurança jurídica, que aqui no Brasil é um tanto quanto disseminada e ninguém fala nada, isso realmente é complicado. Então, essa Lei Complementar 140 de 2011, ela veio não em boa hora, acho que veio tarde, dividindo aí as facetas do exercício da competência material comum, de sorte a evitar conflitos judiciais posteriores. Tá? Então, essa questão, né, do exercício da competência material comum em matéria ambiental, ela se torna desimportante ante o advento da Lei Complementar 140/2011, que fixa regras de cooperação entre União, Estados, DF e municípios no que se refere ao exercício da competência material comum em matéria ambiental. Bom, gente, conseguimos responder a questão. Eu vou deixá-los aqui hoje, eu estou bastante cansada. Vou tentar trazer para vocês algumas questões de prova. Hoje a questão que eu trouxe foi uma questão da prova da Procuradoria-Geral do Estado aqui do Rio de Janeiro, né? Repetindo a questão, a União, os Estados, o DF e os municípios dispõem de competência para instituir uma mesma taxa, tá? Então expusemos aí, muito obrigada, expusemos aí os meandros, né, que circundam essa questão tão polêmica que é a Avante PGE na veia. Isso aí, Nath, isso aí. Muito obrigada, muito obrigada. É Isabela? Seu nome é Isabela? Ô, Ju, muito obrigada, querida. Já teve essa aula, né? Bom, gente, é isso. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês. Estamos aqui tarde da noite, tô sem relógio. Ah, legal, querida, legal. Um prazer tê-la aqui comigo. Também já deve ter visto essa exposição. Oi, Lu. Muito obrigada, gente. Obrigada pelas curtidas. Muito obrigada, muito obrigada. Não canso de agradecer. Obrigada, gente. Valeu, valeu vocês, né? Eu agradeço aí a atenção. Espero que vocês tenham entendido. Fico aqui aguardando as perguntas. Mas eu acho que tá tudo certo, né? Então, questão de PGE, vocês têm que... PGE, poderia abrir logo, também tô torcendo. Questão de PGE, amanhã tenho aula 8 da manhã, lá na PGE, que é o Programa de Acesso e Inclusão Social da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, tá? De 8 às 11. Obrigada, Lu. Bom, questão de PGE, gente, quando é discursiva, né? Muito obrigada. Quando a questão é discursiva, vocês não podem se desincumbir dela. Muito obrigada, Lorena. Muito rapidamente, né? Citando um artigo de lei ou um verbete sumular. Então, vocês têm que introduzir a controvérsia de forma objetiva, né? E vocês devem... À noite amanhã acho que não, querido. Não sei se eu vou ter tempo, mas se eu tiver, certamente estarei aqui falando com vocês, tá? Então, vocês devem fazer a opção pela doutrina que é abraçada pela banca examinadora, mas em provas de PGE, a resposta tem que... Ricardo Lobo Torres na veia, né? A resposta tem que ser objetiva, mas profunda. Um só tempo, objetiva e profunda. O Treco já voltou. Filho! Queria que ele descesse aqui para falar com vocês. Treco! Cadê Minico, filho? Ele tá vindo, gente. Acho que ele tá vindo. Ô, filho! Aqui, cara! Aqui, ó. Ele vai vir. Aqui, filho! Ah lá, dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Vem aqui, cara. Vem aqui. Não. Aqui. Vem. Vem. Vem aqui, mamãe. Vem. Ah lá. Dá oi pro pessoal. Olha você lá, cara. Ah lá! Ah lá, filho. Vamos pegar. Não dá, gente. Aí com brinquedo eu não consigo. Mas é isso, gente. Uma boa noite com um treco aqui pra vocês. Tava morrendo de saudade dele. Sai, cara. Tava morrendo de saudade. Tava preso lá em cima, porque senão
gente não consegue dar aula. É um Schnauzer enorme. Ele é mini, mas ele cresceu bastante. É bonitão ele. Fortão, é o mais bonito aqui da rua. Tô brincando. O Treco é mais conhecido na rua do que eu, né, gente? Do que a minha família. Ele sai pra passear e todo mundo fala com ele. É isso, Lorena, muito obrigada aí pela atenção de todos vocês. Um beijo enorme. A aula hoje seguiu sem maiores intercorrências. Eu adorei. Muito obrigada. Na ocasião passada foi complicado seguir com a aula. Tinha um pateta aí atrapalhando a gente. Beijo no Treco, já dei. E é isso, gente. Vou tentar dormir agora. Um beijo enorme, tá? E mandem sugestões pelo Instagram, não, pelo Facebook, pela minha página, Vanessa Siqueira, tá? Ah, Gabi, tudo bem, querida? Já viu a nota da prova? Parabéns! É isso, gente. Vou encerrar aqui. Um beijo enorme para todos vocês. Um grande abraço também.